Fôlego de vida, uma palavra para abençoar você. Olá, meus irmãos, bom dia. Quem fala é Rafael Bandeira e este é mais um Fôlego de Vida, o devocional diário da Igreja do Porto. Continuando nossa série sobre o Sermão do Monte, vivendo como Jesus nos ensinou, o tema de hoje fala sobre antes de apontar, olhe para o próprio coração. E o texto base está em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Meus irmãos, todos nós temos uma tendência muito humana, perceber rapidamente os erros dos outros e, ao mesmo tempo, encontrar boas justificativas para os nossos. Jesus, irmãos, conhece profundamente o coração humano. Por isso, no Sermão do Monte, ele nos faz um alerta muito sério, conforme Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Meus irmãos, imagine a cena. Alguém está incomodado porque existe um pequeno cisco no olho do irmão, mas não percebe que há uma grande viga no próprio olho. É uma imagem quase engraçada, mas Jesus, irmãos, está tratando de algo muito sério, a hipocrisia espiritual. Jesus não está aqui dizendo que devemos ignorar o pecado ou nunca ajudar alguém a enxergar seus erros. O próprio texto mostra que, depois de retirar a viga do nosso olho, poderemos então ajudar o irmão a tirar o cisco. A ordem é importante. Primeiro Deus trata em nós, depois Ele nos usa para ajudar o outro. Um dos exemplos mais conhecidos na Bíblia é o de Davi e o profeta Natã. Depois do pecado de Davi com Batseba, o profeta Natã contou ao rei uma história sobre um homem rico que tomou a única ovelha de um homem pobre. Davi, irmãos, ficou indignado e declarou que aquele homem merecia ser punido. Então o profeta Natã respondeu em 2 Samuel capítulo 12, versículo 7: Davi, você é esse homem. Davi, irmãos, conseguiu enxergar claramente a injustiça quando ele estava na vida de outra pessoa, mas teve dificuldade para reconhecer a gravidade do que ele mesmo havia feito. Quantas vezes isso também acontece conosco? Condenamos a falta de honestidade de alguém, mas escondemos pequenas mentiras. Criticamos, irmãos, a arrogância de outra pessoa, mas não percebemos como queremos sempre ter razão. Reclamamos da nossa falta de amor dos outros, mas somos impacientes dentro da nossa própria casa. O problema não é apenas o erro que conseguimos enxergar, é o erro que nos recusamos a enxergar em nós mesmos. E isso no nosso dia a dia, irmãos, aparece de maneira muito simples. Às vezes criticamos alguém porque está sempre mexendo no celular, enquanto fazemos exatamente a mesma coisa. Apontamos a falta de compromisso de alguém na igreja, mas somos rápidos em encontrar desculpa quando somos nós que precisamos servir. Falamos sobre como determinada pessoa deveria controlar suas palavras, mas esquecemos das palavras duras que usamos quando estamos irritados. Até dentro de casa isso acontece. Podemos exigir paciência dos nossos filhos e perder a paciência com eles. Podemos cobrar diálogo do nosso cônjuge e, ao mesmo tempo, nos fechar quando somos contrariados. Por isso, irmãos, antes de perguntar o que há de errado com essa pessoa, talvez precisamos perguntar: Senhor, existe alguma coisa em mim que precisa ser transformada? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas também pode ser profundamente libertadora. Jesus não quer que vivamos indiferentes ao pecado. Ele quer que aprendamos a lidar com o pecado de uma maneira diferente. Quando Deus nos mostra nossas próprias falhas, nossa postura diante das falhas dos outros muda. Passamos a corrigir com mais humildade, a conversar com mais amor, a perdoar com mais facilidade, a ter misericórdia porque sabemos que também precisamos dela.
O apóstolo Paulo nos orienta em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, a restaurar quem caiu com o espírito de mansidão, cuidando para que nós mesmos não sejamos tentados. Isso significa, irmãos, que quem reconhece a própria fragilidade não olha para o pecador de cima para baixo, mas se aproxima para ajudar. A graça que recebemos de Deus deve transformar a maneira como tratamos as pessoas. Talvez exista alguém que você esteja julgando neste momento. Talvez você tenha razão sobre o erro dessa pessoa, mas antes de apontar, pare um pouco e ore. Senhor, mostra-me o meu coração. Pergunte a Deus, irmãos, tenho sido mais rápido para apontar os erros dos outros do que para reconhecer os meus? Existe alguma atitude que condeno nos outros, mas tolero em mim? Estou tentando corrigir alguém sem antes permitir que Deus me corrija? Quando confronto alguém, faço isso por amor ou simplesmente porque estou irritado? Tenho buscado restauração ou apenas quero provar que estou certo? Hoje, irmãos, antes de olhar para o cisco no olho de alguém, permita que Deus examine o seu coração, porque Deus não quer apenas que enxerguemos o que precisa mudar nos outros. Ele quer transformar aquilo que precisa mudar em nós. Amém? Vamos orar? Senhor, examina o meu coração e mostra-me aquilo que muitas vezes eu não consigo enxergar. Perdoa-me quando sou rápido para apontar os erros dos outros e lento para reconhecer os meus. Dá-me humildade para aceitar a tua correção e coragem para permitir que a tua palavra transforme minhas atitudes. Quando eu precisar corrigir alguém, que eu faça isso com amor, mansidão e verdade e nunca com hipocrisia. Que eu me lembre todos os dias de que eu também dependo da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para guardar no coração, antes de apontar o que precisa mudar no outro, permita que Deus transforme aquilo que precisa mudar em você. Quer receber mais o fôlego de vida? Entre em contato conosco. 699 2001 6121.